Entre as histórias que eu colecionei em São Paulo, durante meu tempo em que fui jornalista e especializado em assuntos da economia e finanças, pude presenciar situações extraordinariamente belas, ricas em conteúdo, mas muitas delas desapareceram porque na época havia censura nos jornais e não se podia publicá-las. Um desses assuntos tão importantes foi o grande funeral liderado por vários grupos de estudantes. Naqueles tempos de chumbo de 1960, os estudantes eram perseguidos e até mesmo massacrados pela polícia política do regime militar. Muitas pessoas foram dispersadas a poder da pata de cavalo, de espadas, chicotes e tiros. São conhecidos os estudantes que morreram em conflitos. Muitos, porém, nem foram conhecidos. Nesses anos de chumbo, eu trabalhava como repórter e à noite exercia a função de redator econômico da Gazeta Mercantil. De dia acompanhava os fatos e os acontecimentos de esquerda e à noite escrevia notas e notícias econômicas. Exercia, portanto, dupla função. Era o que se pode chamar hoje de jornalista eclético. Estando na Praça da Sé, fiquei sabendo que os estudantes estavam planejando passar a perna na polícia e na cavalaria a qualquer momento. Por isso, tinha que estar em prontidão. Meu colega de jornal, Antônio Posidônio Sampaio, que depois viria a ser advogado do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e amigo pessoal do Lula, estava de passagem pela rua Barão de Itapetininga quando viu algo que lhe chamou a atenção. Era um grande funeral. Perguntou sobre aquele cortejo fúnebre e ficou sabendo tratar-se de um enterro de um rico empresário de sangue azul, portanto da velha estirpe paulistana. Viu, porém, entre as pessoas que acompanhavam o enterro, duas amigas, colegas da Faculdade de Direito de São Francisco. Conhecia suas tendências, portanto. Era o caso de acompanhar o enterro. Atrás do carro fúnebre, vários carros pretos com pessoas circunspectas davam um ar de dramaticidade. O cortejo surgiu na rua Barão de Itapetininga, parou um instante em frente ao Teatro Municipal e em seguida dirigiu-se ao viaduto do Chá, em marcha lenta, enquanto no alto-falante saía uma música fúnebre própria para a ocasião. Na Praça Patriarca, novamente parou. Algumas pessoas vestidas de preto faziam uma espécie de inspeção no cortejo e novamente ele se pôs em marcha. Quando chegou ao Largo São Francisco, um comando militar parou o cortejo. Um capitão dirigiu-se ao carro fúnebre. "De quem é o enterro?" perguntou ao motorista. Este falou qualquer coisa. Citou um nome com o sobrenome Almeida Prado. De repente, um calafrio. "Eu quero ver a certidão de óbito." "Não tenho aqui." "Como não tem?" "Eu exijo o atestado para liberar o cortejo." Não se sabe de onde ele saiu. Um homenzinho todo de preto aproximou-se do capitão e perguntou: "É isto que o senhor quer?" O capitão examinou o papel, chamou um tenente e, depois de alguns segundos, liberou o cortejo. Quando chegou à Praça da Sé, um grande aparato estava montado. Policiais fortemente armados, a cavalaria posta, um comandante gritava ordens. O carro fúnebre chegou em frente à catedral, parou, o cortejo veio atrás. Várias pessoas desceram e 4 pessoas subiram no carro, suspenderam o caixão, fizeram um grande esforço. O caixão desceu suavemente. 4 policiais se destacaram do pelotão para ajudar.
O caixão foi virado para frente em direção à entrada da catedral. Quando os policiais se afastaram, o caixão foi levantado por outras pessoas. De longe acompanhei os movimentos. Os policiais me encurralaram para uma rua lateral. De nada adiantava protestar. O carro fúnebre saiu da praça. Os carros pretos, todos táxis disfarçados, desapareceram. O caixão foi levado para as escadarias. Quase na porta da catedral, foi colocado no chão. Ao lado dele, podiam ser vistas pelo menos 20 pessoas vestidas de preto. Foi aberta a tampa. De repente levantaram o caixão na vertical e milhares de bolinhas de vidro saíram de dentro, inundando a praça. Ora, os cavalos começaram a relinchar. Eles já tinham passado por experiências anteriores. Os cavalos empinaram, os policiais correram em direção à catedral, mas também não conseguiram sustentar-se de pé. Caíram no chão para a alegria da estudantada. A chuva de bolinhas também veio das calçadas laterais. No ambiente fúnebre de um minuto atrás, o panorama se inverteu. O clima de belicosidade instalou-se. O confronto tomou o contorno de guerra pessoal. Na praça instalou-se a confusão. 2 cavalos derrubaram seus cavaleiros no chão, 3 saíram em disparada. Um desses cavalos foi encontrado horas depois no Tatuapé. Outro foi visto no dia seguinte lambendo os pés da estátua de Dom Pedro I no Ipiranga. Antônio Sampaio chegou à redação da Gazeta Mercantil e nos contou detalhes enriquecedores da marcha fúnebre, acrescentando algumas gargalhadas estrepitosas que chegaram a incomodar o nosso chefe. O acontecimento não foi noticiado por nenhum jornal. As emissoras de rádio não quiseram nem saber dos detalhes do acontecimento. Tal era o receio do DOPS e do sistema de censura da ditadura. No dia seguinte, passando pela Praça da Sé, encontrei algumas bolinhas. Coloquei-as no bolso para guardar de lembrança. Na verdade, a vida de estudante em São Paulo era mesmo muito perigosa, mas nunca uma geração desafiou tanto o poder e intelectualmente se enriqueceu tanto com aqueles anos de chumbo. Quase 40 anos depois daqueles acontecimentos, perguntei a um coronel aposentado sobre a passeata dos estudantes e ele me disse que o grande funeral foi uma invenção dos esquerdistas e também socialistas, e que não havia mais nenhuma informação sobre o assunto nos arquivos da polícia. Um velho advogado de Jundiaí me contou que tomou parte nos preparativos do grande funeral. Não acompanhou o cortejo, porque era muito conhecido da polícia, mas reafirmou que ele realmente aconteceu. O único repórter fotográfico que conseguiu fazer fotos do cortejo foi o Rubão Capazoli. Mas, diante de ameaças de seus chefes, não teve a felicidade de vê-las publicadas no jornal em que trabalhava. A Praça da Sé era, naquela época, o centro político do Brasil. Por ele passavam todos os dias políticos de renome, outros em fase de formação, estudantes desocupados, professores, trabalhadores, empresários, intelectuais e analfabetos, todos em busca de novidades que enchessem suas vidas de fé no futuro. Esta Praça da Sé que eu a conheci e a frequentei durante 10 anos seguidos, não existe mais. Passei por lá há alguns meses atrás e fiquei muito aborrecido. Aquele ambiente que ajudou a formar tantas pessoas já não existia mais. Agora só vi camelôs vendendo produtos diversos, algum pouco artesanato e muita mercadoria ilegal. Será que as gerações que vieram depois
perderam os ideais ou nós é que éramos sonhadores demais.